Em geral, é com amargor que chegamos ao fim do conhecido. Chegamos ao fim de nosso cativeiro, cheios de ansiedade e medo. Não morremos felizes, calmos e belamente. A ideia da morte nos põe num estado de desespero e, por essa razão, se somos sutis, inventamos uma filosofia do desespero ou recorremos à filosofia da esperança, como faz a maioria das pessoas chamadas religiosas. O relevante é rejeitarmos tudo isso por o termos compreendido, quer dizer, rejeitarmos sem qualquer razão a vida que conhecemos. E veremos então que nossa mente se achará num estado em que começará a se libertar do conhecido. Essa é uma das coisas que precisamos fazer a fim de podermos compreender a imensidade e a potência criadora da morte. E agora, consideremos a questão do tempo. Há tempo cronológico e o tempo psicológico. Não estou falando do tempo cronológico, do tempo marcado pelo badalar do sino da igreja. Me refiro à terminação do tempo psicológico. E essa terminação só pode se verificar quando a mente não está buscando, obtendo, chegando. Compreendeu inteiramente esse processo e, portanto, não há o amanhã como o resultado das experiências de hoje. O tempo em cujo decurso vamos para o emprego, nos dirigimos a um encontro com alguém, tomamos um ônibus e etc., é coisa completamente diferente do tempo psicológico que formamos com a esperança. Eu não sei, mas saberei. Estou enraivecido, mas me encontrarei finalmente num estado de paz. Sou nacionalista, estreito, fanático, mas o tempo gradualmente trará a libertação desse estado de mediocridade. O tempo, a mente, o utiliza para mover-se psicologicamente daqui para ali. E enquanto existir em cada um de nós esse tempo psicológico, não haverá possibilidade de compreendermos o que é a morte. Para compreender o que é a morte, a mente deve estar completamente livre do medo. Deve se achar num estado em que diz para si própria: eu não sei. E não procura nem deseja resposta alguma. Esse é o estado livre do conhecido. Significa que a mente já não busca. Psicologicamente se prepara para, através do tempo, vir a ser alguma coisa. Verá então, se aí chegar, que toda ideia de continuidade cessa por inteiro. Morre a mente para todas as suas insignificantes ansiedades, apetites, invejas e vaidades. Morre para tudo isso imediatamente. E nesse morrer, nenhuma ideia existe de continuidade. Só quando há um fim, pode haver um novo começo. Com o fim do passado, desponta algo totalmente novo. O que chamamos pensamento dá à mente a ideia de continuidade. E eis o que é tempo psicológico. Porquanto todo pensamento resulta de nosso condicionamento, nossa memória, nossa experiência. Todo desafio provoca uma resposta desse fundo e essa resposta é o pensamento em ação. Portanto, não há espontaneidade e jamais há resposta que esteja livre do passado. Mas quando tem fim o nosso pensamento, nossa avidez, nossa inveja, nossa ambição e sede de poder, toda a estrutura psicológica da sociedade que constitui o eu, quando tudo isso termina, sem motivo algum, a mente se acha num estado de não saber, completamente vazia. E só então há a morte. O que acontece na realidade quando você morre fisicamente? Deixa tudo para trás. Nada você pode levar com você. Não importa quantos motivos tenha para viver, com a morte não se discute. Você não pode chegar na morte e dizer: eu ainda preciso fazer isso e aquilo. Me dê mais um mês ou mais um ano. Quando a morte chega,
Ela lá está, absoluta, peremptória. Pode crer na reencarnação ou noutra forma de ressurreição no futuro, mas todas as crenças são irrelevantes ao ter pela frente o fato da morte. E se interiormente morrer para a estrutura psicológica da sociedade, para todas as acumulações do passado, poderá ver que a morte é criação. Não a criação do escritor, do músico, do pintor, do cientista, porém, criação que não tem começo e nem fim. E se não estamos nesse estado de criação, que é morte, que é amor, nossa vida pouco significa. Portanto, não tome o que estou dizendo por uma certa filosofia lógica ou superlógica, mas penetre realmente em você mesmo, compreendendo-se completamente. Negue totalmente tudo o que até agora você considerou vida, suas experiências, sua ambição, sua avidez, sua inveja. E verá que, nesse findar, se encontra uma morte que é criação atemporal e que, se desejar lhe dar um nome diferente, se pode chamar Deus, o imensurável, o desconhecido. Vocês querem fazer perguntas sobre esse assunto? Pergunta: não deveríamos guardar silêncio por alguns minutos? Resposta: os senhores não estavam em silêncio enquanto escutavam? Não se mantinham atentos e vigilantes? E quando uma pessoa está atenta e vigilante, há um silêncio de peculiar qualidade. O orador esteve explicando uma certa coisa e, embora haja falado durante 40 minutos, se não houver errônea compreensão do que quer dizer, ele não fez uso do pensamento. Esteve a mover-se de fato para fato, servindo-se de palavras para se explicar. Mas se, escutando, vocês estivessem movendo apenas, por assim dizer, horizontalmente, no nível verbal, nesse caso, vocês não terão penetrado vertical e profundamente em vocês mesmos. Assim, o silêncio é um estado de atenção, um estado de real descobrimento. Não se acha em silêncio se sua mente foi silenciada ou se você se deixa hipnotizar pelas palavras e os sentimentos do orador. Pergunta: se a compreensão não é permanente, se só se apresenta num clarão, o que acontece no intervalo entre os clarões? Resposta: é preciso compreender a estrutura íntima da experiência. Para a maioria de nós, a experiência é uma reação, é a resposta de nossa memória a um desafio. Essa memória das coisas que conhecemos pode ser antiga ou moderna, superficial ou profunda. E nós experimentamos de acordo com esse fundo. As novas experiências vão sendo acumuladas, armazenadas, e tornam assim cada vez mais forte o fundo. Quando há um clarão de compreensão, isso não constitui nenhuma resposta daquele fundo. Nesse momento, o fundo se mantém em silêncio. Se ele não está em silêncio, não há compreensão, porque então apenas interpreta em termos de velho aquilo que ouve e vê. O clarão da compreensão não é contínuo, não é permanente. A continuidade ou permanência pertence inteiramente ao fundo de experiência e conhecimento que perpetuamente está respondendo aos desafios. A compreensão só vem num clarão. E como surge esse clarão? Esse clarão não pode se verificar na mente indolente, deformada, tradicional, embotada e entorpecida. Nem tampouco naquela que visa o poder, a posição ou o prestígio. O clarão da compreensão só pode ocorrer na mente alertada e que continua alertada mesmo quando nenhum clarão ocorre. Essa mente está sempre desperta e vigilante. Estar vigilante sem diferenciar, observando cada movimento de pensamento e de sentimento.
vendo tudo o que se passa. Isso é bem mais importante do que aguardar o clarão da compreensão.